Saiu uma pesquisa Atlas Intel Bloomberg nessa quinta-feira, dia 18, e ela tem aquele efeito clássico. Metade da esquerda finge que não viu, metade da direita finge surpresa, e o mercado finge maturidade enquanto segura café com a mão tremendo. Segundo a pesquisa, Flávio Bolsonaro aparece pontuando melhor do que Tarcísio de Freitas nas intenções de voto para a presidência. Sim, o Flávio, o filho 01, o que sempre foi chamado de o discreto, o menos explosivo, o que não dá audiência para editoria de escândalo. Num cenário em que os dois são testados juntos, um cenário que todo mundo sabe que é tão provável quanto um vingador disputar a eleição com outro vingador no mesmo partido, o Flávio aparece 6 pontos percentuais à frente do Tarcísio. Claro, esse cenário é improvável. Tarcísio não sairia candidato contra Flávio. Isso não é disputa interna. Isso é roteiro descartado na sala do roteirista. É tipo testar Batman contra Robin numa eleição para prefeito de Gotham. Não faz sentido narrativo, político nem comercial. Mesmo assim, a pesquisa existe, foi feita, foi publicada e incomodou. Agora, calma, antes que alguém já saia gritando "Mito! Ou acabou!" Vem a parte que a galera costuma ignorar. Nesse cenário específico, os dois ainda estão bem atrás do Stalinácio, que aparece isolado na liderança com 47%. Uma vantagem de mais de 26 pontos sobre o Flávio. Sim, o 9 Dedos ainda lidera, mas calma, pesquisa não é sentença, pesquisa é fotografia, ainda mais esquerdista como é Atlas Intel. Quando Flávio e Tarcísio são testados separadamente contra Lula, aí a coisa muda. Dá empate técnico, dentro da margem de erro. Um ponto para lá, um ponto para cá. Ou seja, o Lula continua na frente, mas não é aquele invencível do marketing de 2002. Não é o herói carismático do pôster, é o protagonista cansado de uma série que já passou do ponto. Dos nomes da direita, quem vai melhor contra Lula é Michele Bolsonaro. Sim, a Michele. Mesmo assim, ela ainda aparece 18 pontos atrás. Ou seja, o teto do Lula existe, mas o chão da direita ainda está sendo construído. E aí entra a frase que muda tudo. A candidatura está consolidada. Não porque a internet decidiu, não porque o Twitter fez thread, mas porque Tarcísio, até o Tarcísio, declarou apoio. E quando o candidato do Centrão diz, eu já declarei, isso não é frase. É sinalização geopolítica. Tarcísio participou de um evento nessa quinta-feira para fazer o balanço da gestão. E no meio de dados, gráficos e PowerPoint, a frase que realmente repercutiu foi sobre 2026. Questionado, ele respondeu seco e sem firula. O está ali, né? E acho que o Flávio está procurando mostrar aí que é um cara que está aberto ao diálogo. Então, se eleito presidente da República, é um presidente que vai dialogar, por exemplo, com governadores de oposição, não só com a situação, que vai dialogar com o Congresso, que vai dialogar com o Judiciário. Então ele está dizendo o seguinte, olha, eu sou um cara aqui que estou pronto para dialogar, estou pronto para conversar, vou conversar com o Supremo, vou conversar com o mercado, vou conversar com, quero ter uma linha na economia como a do Paulo Guedes. Então ele está dizendo ali, está dando as diretrizes, né, para seguir em frente. E eu acho que isso tem sido bem recebido, tem sido positivo. Ou seja, tudo aquilo que a imprensa passou anos dizendo que faltava aos Bolsonaros. Agora, isso virou defeito. Porque quando aparece um Bolsonaro moderado, equilibrado, articulado, o discurso muda. Aí não serve mais. Aí é fake, marketing, personagem, nunca é suficiente. Essa declaração do Tarcísio veio um dia depois de um almoço do Flávio com cerca de 50 empresários em São Paulo. E aqui começa a parte que deixa a Faria Lima coçando a testa. Depois do almoço, Flávio falou com a imprensa e soltou aquela frase que parece simples, mas é devastadora. Acalmar todos aqui com relação a essa torcida de parte de alguns de querer causar animosidade entre Bolsonaro, Tarcísio. Foi mais uma conversa muito, mas muito positiva com formadores de opinião, com as pessoas que movem esse país, que geram emprego. Essa não vai ser uma eleição entre Lula e Bolsonaro. Vai ser uma eleição onde o povo vai escolher o caminho da prosperidade ou o caminho das trevas com o PT. Vão conhecer um Flávio Bolsonaro, sempre pediram um Bolsonaro, né, mais moderado, e eu sempre fui assim, eu sou esse Bolsonaro mais moderado, equilibrado. Tradução? Vocês pediram exatamente isso durante anos.
agora que existe, fingem surpresa. E no meio desse almoço, Flávio ainda citou Nayib Bukele, o presidente de El Salvador, como referência para a política de segurança pública. Pronto, bastou isso para a esquerdista ter ataque de pânico coletivo. Porque Bukele é aquele personagem que estraga a narrativa. Reduziu drasticamente o crime, lotou presídio e fez despencar homicídio. Enquanto subiu apenas uma coisa: o choro progressista internacional. O evento foi organizado por Felipe Sabará, ex-secretário de Desenvolvimento Social de São Paulo, na casa de Gabriel Rocha Kanner, empresário da terceira geração da família Riachuelo. Ou seja, não era churrasco de militância, era reunião de gente que entende de dinheiro, poder e sobrevivência política. Sabará também não é novato. Já fez trabalho parecido com Tarcísio, com Pablo Marçal e até com João Dória. O cara transita. E quem transita entende o jogo. Entre os presentes, executivos da LVMH, Gazette Brasil, Rich Capital, Fram Capital, além de Adolfo Saxida, ex-ministro de Minas e Energia do governo Bolsonaro. Ou seja, isso não é aventura populista, isso é sinalização clara de projeto. E aqui entra um detalhe importante. Essa já é a segunda vez que Sabará leva Flávio para conversar com o mercado. Na primeira, todo mundo perguntava se a candidatura era séria ou só balão de ensaio. Dessa vez, essa dúvida quase não apareceu. O mercado não pergunta mais se, pergunta como. Os empresários perguntaram sobre economia e segurança pública e Flávio reforçou: tolerância zero com violência urbana. Comparou com o governo Lula, que ele classificou como complacente com criminosos. Depois do almoço, Flávio não foi descansar. Foi para Alphaville, foi encontrar Pablo Marçal. Sim, o Pablo Marçal, o coach, o meme, o cara que metade da direita demonizou em 2024 e agora percebe que tem exército digital, alcance e engajamento. Horas depois, Flávio subiu ao palco do Método IP, conferência de mentoria do Marçal, com promessa de prosperidade total, financeira, espiritual, emocional, quântica e provavelmente intergaláctica. Marçal fez oração com Flávio e declarou apoio. Não querendo magoar o Jair, mas esse é o Bolsonaro que a gente sempre quis. Eu quero convidar uma pessoa que vai perder o sono muitas vezes, a família vai sofrer muito ataque. Não tinha essa possibilidade desse evento acontecer aqui, tá? E ele mesmo falou: eu posso pedir ajuda para as pessoas orar por mim? Então, uma salva de palmas para o Flávio Bolsonaro. Vai para cima. Ele estava aqui agora no... Aqui também. É a coisa mais difícil do mundo a pessoa ter coragem de se posicionar nisso aqui, ó. Virar o alvo número 1 do Lula e do comunismo mundial, tá? Isso aqui não é um negócio de vamos divertir numa campanha. As portas estão abertas para você, nós vamos para a guerra juntos. Eu acredito verdadeiramente nesse coração aqui, ó. Desça de cabeça para baixo que quem está segurando a corda não vai soltar, não. Fechou? E eu sei, Pablo, que essa é uma guerra espiritual e não falo isso aqui como discurso fácil. Não é da boca para fora. Eu sei que essa é uma realidade. Eu fui testemunha ocular do que aconteceu nos 4 anos de governo do presidente Bolsonaro. Então, a primeira coisa que eu estou buscando no início dessa caminhada é a proteção de Deus. O evento reuniu 1000 pessoas presencialmente e dezenas de milhares online. Isso não é bolha, isso é base mobilizável. O elo entre Flávio e Marçal é novamente Sabará. Estratégia pura. Enquanto uns brigam por pureza ideológica, outros constroem coalizão. Flávio chegou atrasado ao almoço porque estava em Brasília participando da aprovação do PL da dosimetria na CCJ. Saiu de lá, enfrentou o trânsito, chegou quando alguns já tinham ido embora e mesmo assim reforçou: vai até o fim. Quando Jair Bolsonaro anunciou Flávio como candidato, a bolsa caiu, o dólar subiu, o mercado entrou em modo pânico seletivo, porque achava que Lula iria vencer de novo.
Flávio respondeu prometendo escolher rapidamente a equipe econômica e reforçando que é mais moderado que o pai. Eu sou esse Bolsonaro mais equilibrado, centrado. E aí vem a parte que muita gente não quer ouvir. Com o apoio de Marçal, Flávio está montando uma frente ampla. Sim, frente ampla. Aquela coisa que a esquerda acha linda quando é deles e chama de acordão quando é dos outros. Em poucas semanas, Flávio contornou resistência do mercado, do centrão e trouxe até ex-adversários de 2024 para perto. Ricardo Nunes, Marçal, eles eram rivais, agora está todo mundo alinhado. Isso se chama estratégia. Lá atrás, quando parte da direita apoiou Pablo Marçal, veio a patrulha. Maluco, irresponsável, intergaláctico, traidor, como se política fosse Olimpíada de virtude e não guerra real. Hoje o cenário fala por si. Flávio e Marçal olhando para 2026. Isso não é contradição, é maturidade. Política não se faz com fígado, política se faz com cérebro. Emoção rende like, estratégia vence eleição. Em guerra desse tamanho, não tem espaço para vaidade, ressentimento ou ego de rede social. Quem está contra o inimigo maior precisa estar do mesmo lado. Não por amor, por objetivo. Quem ainda não entendeu isso está discutindo regra enquanto o tabuleiro já mudou. No programa Live, Cláudio Dantas resumiu bem. Marçal tem o maior exército digital do país, a melhor estratégia digital. Pode botar PT, Sidônio, empilhar marqueteiro, se o Marçal entra, é brutal. E completou. Flávio fez certo, trouxe o cara para dentro. Isso faz o bolo crescer. Cláudio, mas o Pablo Marçal é picareta, o Pablo Marçal não sei das quantas, o Pablo Marçal... Só que é o seguinte, o Pablo Marçal tem um exército digital. O Pablo Marçal tem a melhor estratégia digital do país hoje. Disparado. Pode botar aí PT, Sidônio, empilhar os marqueteiros, pode fazer o que quiser. O Pablo Marçal hoje, se ele entrar numa campanha, é brutal. Então, assim, parabéns pro Flávio Bolsonaro, que já trouxe o cara para dentro da campanha, tá? Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer o bolo crescer muito mais. Vai fazer viralizar. Vai fazer o que ele disse ali no discurso. O que ele disse no discurso? Inclusive um discurso / oração. E aí é um outro aspecto dessa conversa. Ele falou da necessidade de que ele se torne conhecido. Conhecido como Flávio, não como Bolsonaro. E abriu ali a conversa falando o quê? Esse é o Bolsonaro que eu prefiro. Por quê? O Flávio Bolsonaro, eu já disse antes, ele traz as características que o Jair não tinha. Não tem. O Flávio é um cara do diálogo, um cara mais... Não diria low profile, mas ele não cai nessas cascas de banana da imprensa. Aliás, a gente já viu várias delas aí acontecendo nesses quebra-queixos. Às vezes o repórter vai lá, faz uma perguntinha e ele sai pela tangente profissional de entrevista. Então, assim, ele não cai fácil nisso. Ele não reage, né, com aquela, vamos dizer assim, com aquele jeito turrão do Bolsonaro. Ele tem uma capacidade de conversar, de dialogar. E tudo isso foi destacado pelo Pablo Marçal. Eu já vinha falando sobre isso, sobre essas características do Flávio Bolsonaro, pouca gente conhece. É um cara que conversa com todos os partidos, com esquerda, com direita, com centro, com todo mundo, e já está trazendo o centro. Aliás, ontem também a gente já teve uma outra manifestação, que eu vou colocar daqui a pouco, mas o fato é que Pablo Marçal traz essa componente da campanha digital, que é realmente assim, é um diferencial para qualquer candidato. Ponto 1. Ponto 2, ele traz isso, né, junto com os seguidores dele, com essa pegada do evangélico, a pegada da guerra espiritual, da batalha espiritual. Para muitos céticos, isso é uma bobagem. Mas eu digo para vocês, para muito mais gente, isso faz toda a diferença. Enquanto uns discutem se gostam ou não do aliado, outros estão ganhando terreno. A política de 2026 não vai ser vencida por quem grita mais. Vai ser vencida por quem entende o jogo. E gostem ou não, o jogo já começou. No fim das contas,
todo mundo acha que o herói é só o Shrek. Até perceber que, sem o burro falando sem parar, distraindo o dragão e bagunçando o castelo inteiro, o ogro nunca chegava ao final feliz. Na política é igual. Você pode até rir do sidekick, mas é ele que faz o barulho necessário para a história não acabar em tragédia.